Boa noite. Será que estão me vendo e me ouvindo? Oi, oi, oi. Bom, bora lá. Por que que eu já fiz um vídeo hoje, né? Eu já fiz uma live aqui hoje na hora do almoço. Mas estou voltando. O que acontece? Eu vi um texto, na verdade eu estava conversando com uma pessoa e agora à tarde, final da tarde, e estávamos conversando sobre relacionamentos, claro, né? E várias coisas foram levantadas na questão de como andam os relacionamentos atuais, como chegamos até aqui e para onde é que vamos caminhar no formato que as coisas estão. E aí, conversando sobre isso, era uma reunião que eu estava tendo, trouxemos para um projeto, trouxemos um texto. Boa noite, Silvio, tudo bem? Trouxemos um texto para debatermos e eu falei, nossa, eu preciso falar sobre isso. Quando eu coloquei o texto agora, o título, que eu coloquei assim, entenda a relevância do afeto genuíno. Genuíno é genuíno, sabe, a essência. Boa noite, Anthony. A essência não é aquela coisa fabricada, manipulada, mascarada. Então, genuíno. Entenda a relevância do afeto genuíno, da cumplicidade e da reciprocidade no seu relacionamento, né? Em todas as relações, na verdade. Mas eu vou focar principalmente nas relações afetivas, românticas, nos casamentos, nas pessoas que moram juntas, e também nas pessoas que não moram juntos, né? Por exemplo, não são um casal que convivem de fato na mesma casa, mas que passam grande parte do tempo juntos ou independente de quanto tempo passem juntos. Mas quanto mais tempo estiverem juntos, maiores são os danos, eu vou chamar assim. E eu coloquei, talvez esse vídeo não sirva mesmo para muitos de vocês. Isso é verdade. E logo vocês vão entender o porquê, tá? E o texto que foi, né, que acabou surgindo aqui nessa conversa que eu estava tendo, nessa reunião, foi um texto que está no site O Segredo. E é um site muito legal, uma página que eu amo de paixão, sempre acompanho, e os textos são sempre maravilhosos, sempre que trazem assim muitas reflexões. E esse texto, ele veio bem, né, caiu assim feito uma luva em cima do que estávamos falando, que era a questão da cordialidade, da afetividade nos relacionamentos. O que eu comecei a falar de fato foi que como que estão as relações no sentido de como é que as pessoas estão se tratando e principalmente de tantos relatos e tantas coisas que eu acompanho todos os dias, literalmente todos os dias, em muitos casos por dia, que é a questão, por isso que eu falo que esse vídeo não é para todo mundo, né? Esta reflexão, óbvio que a mulher ganhou espaço no mercado, na sociedade, foi para o mercado de trabalho, está conquistando espaços, né? Um degrau por vez. E eu acho tudo isso muito válido e a gente tem mesmo que buscar os nossos direitos, direitos iguais, não tem que ter distinção entre os direitos, mas eu já fiz vários outros vídeos dizendo que pode fazer o que quiser, nós nunca seremos iguais. E eu falo pela questão
do todo, do biológico, de tudo isso, né? Então, quando existe essa polarização de toda uma sociedade, de toda uma estrutura, a gente precisa entender de fato. E aí que entra a questão, tem muita gente que não está entendendo o que é que está buscando. Direitos iguais? Parece que muitas pessoas buscam uma guerra, não direitos, né? E aí eu estava conversando hoje à tarde e a questão foi, eu escuto muitos homens, às vezes eu até atendo muitos homens, questionando uma questão de afeto mesmo e de carinho. E aí eu trago a seguinte reflexão. Os homens, as mulheres querem tudo. Nós queremos tudo. Nós queremos espaço na sociedade, no mercado. Nós queremos ser tudo e mais alguma coisa. Ao mesmo tempo que a gente quer ser bem cuidada, a gente quer ser dona do próprio nariz, depois a gente quer mandar, a gente quer desmandar, a gente quer tudo, só que não é para todo mundo que isso está muito bem resolvido. E aí, quando eu quero, eu vou falar de questão de relação, né, relacionamento, quando eu quero tudo para mim, porque eu falo que eu tô falando, me colocando no lugar de mulheres, né? Eu falo assim, eu tenho direitos, eu sou dona do meu nariz, eu escuto muito a seguinte questão, eu não preciso de homem. Eu até tenho um vídeo lá no YouTube, depois eu faço a live aqui, depois eu subo esse mesmo vídeo para lá pro YouTube, que é mais fácil do que de lá para cá. Mas tem um vídeo lá que eu falei exatamente sobre essa questão. Eu sou dona do meu nariz, eu não preciso de homem. Ok, de verdade, no momento que nós estamos na sociedade, mulher não precisa de homem, né? As mulheres estão independentes, as mulheres trabalham, as mulheres estudam, as mulheres são donas da sua vida, né? Mantém a sua casa, mantém os seus filhos e segue a vida. Precisar de homem, como era lá no passado, na época das nossas avós, bisavós, que o homem era o mantenedor da casa, que a mulher não trabalhava e que ela dependia exatamente de tudo, porque ele era o provedor de tudo, e ela era dependente de tudo. Ela era dependente financeira, econômica, ela era na parte econômica, ela era dependente na parte emocional, ela era dependente em absolutamente tudo. As coisas foram mudando, graças a Deus, né? E chegou, né? Saiu do ponto A, foi para o ponto B, só que ficou um abismo aqui. E o que muita gente não está entendendo é o que é que se faz agora aqui, né? Porque não é uma ruptura. Pelo menos eu entendo e eu vejo que grande parte das mulheres, elas não querem uma ruptura com os homens. Não é uma guerra do sexo, mas para muitas é isso que está acontecendo. Então, quando fala assim, eu não preciso de homem, ok. Mas eu particularmente, eu vou falar só por mim, né? Eu, Gislene, eu acho, e é assim, eu não preciso de homem, mas eu quero um. Eu não preciso de homem, mas eu quero um namorado. Eu não preciso de homem, mas eu quero um marido. Para mim, tô falando só por mim, eu acho, no mínimo, muito agressivo, e eu não ficaria, né, do outro lado. Boa noite, Patrícia. Eu não ficaria numa relação dessa, que a pessoa virasse para mim, pensando num casal, né, independente de ser hétero, homo, seja lá o que for, e de qual lado seja também, né, mas uma das partes virar
e falar assim: eu não preciso de você para nada. Oi? Né? De verdade, eu acho isso de uma agressividade, de uma falta de educação, de não é polido, não é nada, sabe? Não é nada de que a gente possa colocar no lado do elegante, do bonito, do educado, de tudo isso. Eu acho, Gislene, estou falando só por mim, de uma agressividade sem tamanho. Já pensou você olhar para a cara do seu marido e falar assim: eu não preciso de você para nada? Meu amor, se você não precisa de mim para nada, o que é que eu vou fazer aqui? Fui, né? Claro que tem toda uma explicação por trás. Eu não preciso de você, mas eu quero você. Ops. Eu não preciso é agressivo. Eu quero você, pra mim, é muito coisa de Barbie, sabe? De mundo Disney, de mimo, de capricho. Eu quero. Parece, sabe, você olha na vitrine e fala: eu quero aquele vestido. Né? Então, para mim, não serve nem um lado e nem o outro. Por isso que eu falo que esse vídeo não é para todo mundo. Então, eu acho muito descolado da realidade, né? Eu não preciso de você. Meu amor, se você não precisa de mim, ou eu saio da sua casa, ou você sai da minha. Ou eu saio da sua vida, ou você sai da minha. Porque não dá. Não dá cola, sabe? Não dá liga. E aí, por isso que eu falo que é preciso entender a relevância... Boa noite, Ronaldo. A relevância do afeto genuíno. Porque onde tem respeito, afeto, admiração, tudo isso, esse tipo de colocação... Não é nem que não cabe mesmo, mas ele não surge. Então, o que eu estou vendo, acompanhando, os homens também precisam de carinho. E as mulheres também precisam de carinho. Esse negócio de, sabe, nariz aqui em cima assim, não preciso, mas precisa do quê? Você quer o quê? Quer carinho? Quer companhia? Quer atenção? Quer afeto? Quer um toque? Quer um chamego, um cafuné? Quer... O que você quer? O outro também quer. E quando vai com essa arrogância de eu não preciso de você para nada, precisa entender o que é que você está fazendo lá, né? E qual é esse precisar que está sendo tão, eu vou usar o termo, eu não gosto desse termo, mas que está sendo tão vomitado o tempo todo? O que é exatamente o que estão querendo dizer? E o que mais me chama atenção, e em alguns momentos até me preocupa em algumas relações, que eu atendo, é que quando para pensar, que eu vou cutucando, por exemplo, em atendimento, e eu falo: o que você quer dizer exatamente? Aí vem aquela, né, olha e fala: então, eu não tinha pensado nisso. Ou eu não tinha pensado, não tinha visto por esse lado, né, por esse prisma. Mas a gente precisa pensar. Qual é o sentido de ter duas pessoas que se propõem a ter um relacionamento, morar na mesma casa, compartilhar a vida, as alegrias e as tristezas, teoricamente? É para isso que a gente, né, casa, namora, mora junto, enfim, tudo isso para mim é casar do mesmo jeito. Se não tiver essa parceria, se não tiver cumplicidade, para que serve? Para dividir contas? Literalmente, eu tô falando literalmente, sabe? Eu não consigo, eu me mantenho, eu não preciso de homem, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém.
Mas, para eu morar, eu até teve um caso desse no começo do ano. Olha, eu não preciso de você para absolutamente nada, mas eu quero morar num lugar legal, sozinho eu não consigo pagar. Eu me banco muito bem num lugar mais simples, num bairro mais simples, mas eu quero morar nesse bairro nobre e a gente vai dividir o apartamento. Só que esse discurso todo só veio depois do casamento. Então, o que é que eu quero? Quando a gente entra em qualquer tipo de relação, pode ser profissional, pode ser afetiva, pode ser o que for. Quando eu entro em qualquer tipo de relação, eu tenho que, no mínimo, saber o que vai acontecer ali. O que eu vou dar e o que eu vou receber. O que eu espero do outro e o que o outro espera de mim. Se eu entrar às cegas, podemos ser surpreendidos, os dois lados. E, mais que surpreendidos, né? Não poder corresponder mesmo. Agora, se em todos os... Aí, o que acontece? Sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, porque... Oi, Adija, tudo bem? Eu sei que não está nada bem, meus sentimentos. E aí a gente sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, sai de um, vai para o outro, com a mesma facilidade que a gente troca de roupa, né? Com a mesma facilidade que a gente marca uma viagem e depois você fala assim, ai não, agora eu vi ali a previsão do tempo, eu vi que tá muito ruim, não vou pra praia, eu vou cancelar e deixa lá de crédito, um dia eu volto lá naquele hotel, né? Então não é assim. O que as pessoas precisam? A gente precisa de carinho, a gente precisa de todas essas questões que eu já falei agora há pouco, mas os homens também precisam. De nada, querida. Os homens também precisam. Eles são os fodásticos, bababá, bababá, uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, todas essas porcariadas que a gente sabe, né? Mas, do outro lado, existe um ser humano. Eu estava assistindo uma palestra da monja Cohen e ela disse que eu falei, nossa, deve ter sido criticada horrores. Ela é monja, né? E é um ser espiritualizado. Ela está em outro nível. E ela disse assim, resumindo, assim, ela falou muita coisa, mas pegando assim só um trechinho, ela disse assim que ela não concorda com tudo que é de errado, né? Estupro, violência, pedofilia, enfim, todas essas catástrofes que a gente vê todos os dias, infelizmente. Ela falou, óbvio que eu não concordo com nada disso, mas eu não concordo com a ação, estas ações, estas atitudes, estes comportamentos e esses resultados. Mas, por detrás, ela dizendo, por detrás destas ações todas, existe um ser humano. E que muitas vezes, e ela falou assim, o ser humano, ele é semelhante a cada um de nós. E ela falou, eu disse semelhante, eu não disse igual. E ela falou assim, a gente tira essas ações, essas atitudes, esses crimes, essas violências, a gente tira isso e por trás disso tem um ser humano que muitas vezes ele não precisa de crítica, ele não precisa de julgamento, ele não precisa ser apedrejado, ele precisa de ajuda, ele precisa de cura, ele precisa de tratamento. Então, é só
parênteses, né, dessa fala da monja. Mas eu vou pegar algo muito mais simples que isso, ela foi muito profunda, né? Mas eu vou pegar algo muito mais simples que isso. Por trás de um homem que fala, mas o homem não passa por essas questões todas, porque a mulher já passa por 1000 situações na sociedade, e que blá, 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 que eu vou entrar um pouco mais nisso, se bem que é desnecessário, porque todo mundo sabe, né, o que acontece na sociedade. Só que vamos olhar, deixar rótulos, deixar papéis, deixar funções, deixar todo uma bagagem histórica, e vamos olhar apenas a pessoa. Será que a gente consegue? E é uma coisa muito melhor, nem estou me aprofundando tanto quanto a monja, uma coisa muito menor. Dá pra gente olhar o ser humano como ser humano? Porque se eu falo, nossa, eu sinto tanta falta de um carinho, de um cafuné, por que o homem não? O homem, também precisa, sente falta de carinho. Carinho mesmo, eu tô falando de carinho, sabe? Você fazer carinho. Carinho, toque, atenção, afeto, amorosidade, acarinhar. Tem gente, boa noite, Marcos. Tem gente que nem sabe o que é isso. Por que eu tô falando isso? Parece óbvio e parece que acontece nas casas, pelo menos na grande maioria. Isso não é verdade. Eu escuto cada relato que eu falo, não é possível, né? Eu escuto muitas coisas, até fiz um vídeo outro dia sobre isso também, que é assim, mora na mesma casa, são casados, estou falando genérico, tá? De ninguém específico. Mora na mesma casa, aquela coisa toda, mas ela fala assim, eu lavo, ninguém específico, mas eu presenciei esse fato. Eu lavo minha roupa na quarta e ele lava na sexta. Eu falei, como assim? Casal casado. Como assim? Eu lavo as minhas roupas na quarta, ele lava as roupas dele na sexta. Eu falei, é por causa do varal? Pensei, não tem espaço, né? Pra pôr a roupa de todo mundo, sei lá. Ela falou, não. O dia que eu tenho livre para eu lavar roupa à noite, quando eu chego do trabalho, é quarta. E ele na sexta. Eu falei, mas vocês... é muita roupa? Não. E aí fui perguntando tal, e na verdade é assim. Aí eu falei, mas por que você não pode lavar a roupa dele também? Ou ele lavar a sua? Boa noite, Danilo. Danilo, eu não vou te perguntar como vai, que você vai me responder indo e... Você estava indo na hora do almoço, eu espero que você já tenha chegado. E aí, por que um não pode lavar a roupa do outro? Ela virou e falou assim, eu não sou empregada dele. Casados? Eu não sou empregada dele, Gislene. Eu fiquei parada olhando e, enfim, né? Cada um. Mas para mim, isso não faz o menor sentido. Eu canso de ver relatos, e já vi também, já presenciei. Amor, você tá aí na cozinha? Quando você voltar aqui, voltar aqui pra sala, traz uma cerveja pra mim. Eu não. Aí a mulher não responde nada, ela volta. Aí ele fala, esqueceu a cerveja? Não esqueci, se você quiser você levanta e vai pegar. Ou, o vídeo que eu fiz outro dia foi da comida, né? Foi lá, fez o prato, tal.
e sentou para comer. E aí ele pegou e falou assim: amor, faz meu prato. Já fiz a comida, só falta isso, né? Agora você querer que eu coloque a comida no prato para você. Só falta daqui a pouco você falar que eu querer que eu coloque a comida na sua boca. Pra que tanta grosseria? Ok, ninguém casa para ser empregado do outro, mas gentileza gera gentileza. É dando que se recebe, para que amanhã, depois, né, que eu esteja mais cansadinha, mais manhosinha, talvez, eu falo, eu tô com uma preguiça de ir fazer meu prato, mas eu tô com tanta fome, cheguei tão cansada do trabalho. Sabe o que ele vai te responder? Não sou seu empregado. Você tem perna, levanta e vai fazer. Podia, pra que isso, não é? Não é tudo mais fácil? E que diferença faz eu colocar, né, pensando que fosse um prato de comida aqui, que diferença faz? O quanto vai me custar eu colocar a comida aqui e colocar a comida no segundo prato? Que diferença faz eu fazer 2 pratos? Do mesmo jeito que você tem mão, levanta e faz, não vai cair as minhas mãos se eu fizer para o outro. Não sou empregada. Se quiser essa vidinha aí, escuto muito isso. Muitas vezes, eu sou mediadora de conflitos. Escuto muito isso, muitas vezes mediando conflito. Se ele quiser comidinha no prato, ele volte para a casa da mãe dele. Ele não casou com uma empregada. Mas qual é o sentido? Se não pode ter uma gentileza. Não existe um ato de gentileza, né? Eu anotei aqui, mas eu já me perdi tudo, né? Já foi, já... Como foi de manhã, né? Marquei. Então, muitas vezes, essas situações todas são objetos de muitas críticas, desentendimentos e até separações. Muitas vezes, antes da separação, passa pelo processo de agressões. Nem tô falando de física, verbal. Porque o monte de exemplos que eu dei aqui é extremamente violento. A começar pelo começo que eu falei, que para mim, né, na minha leitura, se falasse, eu ia falar, cara, você tá maluco, né? Eu não preciso de você pra nada. Pra que essa agressividade? Tá ganhando o quê? Tá querendo mostrar o quê? Sabe quem ganha com isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém, né? Então, ter a mente mais aberta e o coração também. Pois é, Danilo, para que casar se for para viver assim? E eu vejo isso aos montes, né? E a gente precisa agir e não reagir. Não é bateu, levou. Né? A vida a 2, ela não deve, a 2, a 3, a uma sociedade inteira, né? Ela não deve, na minha concepção, tá? Por isso que eu deixei muito claro. Esse vídeo não serve para todo mundo. Mas na minha concepção, a vida a 2, que eu tô falando de casal, mas para toda a sociedade, ela não deve e ela não pode
ser pautada em defesa e ataque. Ataque e defesa, né? Bateu, levou. Não sou sua empregada. Sabe? Então, pra quê? Para quê? E aí, de onde, né? O que eu falei do texto lá do site do O Segredo? Tem um texto, ele é do ano passado, tem um ano esse texto. Eu ia falar sobre isso que o Danilo tá falando. Passar por dias tão difíceis, aí você vai para casa e encontra esse clima, Deus me livre. É por isso que hoje uma pessoa falou assim para mim: poxa, Gi, um homem. Poxa, Gi, ele me conhece desde que eu me separei. Conheci assim, um tempo, uns meses, logo depois que eu me separei. Depois de amanhã, quarta-feira, faz 6 anos que eu me separei. E ele virou para mim e falou assim hoje, esse amigo: poxa, Gi, eu não consigo entender. Eu falei: o que é que você não consegue entender? Aí ele falou assim: você é uma mulher tão interessante, você é uma mulher tão bonita, inteligente, legal, dananá, enfim, né? Falou lá um monte de coisas. E ele falou assim: como eu não entendo como que você está sozinha. Por que que você está sozinha? Eu falei: eu vou te contar. E aí eu contei muito disso daqui. Eu falei: sabe o que acontece? Por exemplo, que aí é o que o Danilo tá falando. E eu vou juntar com um pedaço do que eu penso, né? E aí eu respondo junto com essa questão toda. Eu falei assim: já imaginou essa situação toda que eu tô falando? Mas já imaginou uma pessoa qualquer, um casal qualquer que eu falo, né? Um casal comum? Estamos vivendo uma época difícil, pandêmica, recurso financeiro escasso para a grande maioria das pessoas. Todo mundo teve um abalo financeiro de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos. O mundo teve uma diminuição nas finanças, né, econômicas. Acabou refletindo em todo mundo, os países. Então, sabe, pode até não ter perdido dinheiro, pode não ter tido uma diminuição, por exemplo, de receita, mas aquela cautela, tipo, eu ia trocar de carro, eu acho que agora não é hora. Eu ia comprar um apartamento, mas agora eu acho que não é hora. A gente não sabe o que vai acontecer, então é melhor, né, deixar o dinheiro aí um pouquinho, vamos ver. Mesmo que seja nesse sentido, o que não é para a grande maioria desse jeito, mas perderam parentes. Eu não estou acompanhando há muito tempo, nem sei quantos mil mortos nós já temos. Mas todo mundo conhece, muita gente perdeu, óbvio, né? Parentes, familiares. Muita gente perdeu, se não perdeu parentes, perdeu amigos. Então tem todo esse reflexo, né? Então vai juntando, aí tem o estresse, muita gente perdeu emprego, o estresse do dia a dia, uma vida difícil, mesmo que não tenha acontecido absolutamente nada com a gente acaba, né, se comovendo pela situação do mundo, né? E aí você chega em casa e você não tem um carinho, você não tem um afeto, você não tem um toque, você não, né, um toque mesmo de carinho mesmo, de sentar e fazer carinho na mão, de fazer uma massagem no pé, sabe? De deitar a cabeça no colo e falar: vamos assistir as séries aí, deita no colo, põe a cabeça no colo do outro, faz carinho e aquela coisa toda. Fica um de cada lado do sofá, quando não, um em cada cômodo. E aí, quando vai na cozinha,
traz um copo de qualquer coisa, uma cerveja, uma taça de vinho, um copo d'água, qualquer negócio. Não sou sua empregada. Você tem perna, levanta e vai buscar. Você tem mão, não sou sua empregada. Poxa, é para isso? Então, e eu vejo muito disso. Então a questão é assim, somado a isso tem outras tantas questões, mas eu falo, eu jamais me sujeitaria a uma situação dessa, né? Danilo tá falando, a vida é uma troca, a vida 2 mais ainda. Pois é, porque se não for para ser, não vai ser mesmo, né? Se não for para ter gentileza, de deixa que eu faço para você, ai, deixa, essa sacola tá pesada, deixa que eu carrego para você. Nossa, eu tô vendo que você tá com dificuldade de abrir esse pote de palmito. Eu sempre falo do pote de palmito porque eu nunca consigo abrir. Você tá com dificuldade, daqui. Para que você vai fazer força, né? Daqui que eu abro para você. São pequenas gentilezas. Quer ver, por exemplo, lata que tem esses lacres igual lata de refrigerante, como tem, por exemplo, lata de sardinha desse jeito, algumas latas de milho, algumas latas, né, enlatados. Tem esse lacre, ou até mesmo a lata de refrigerante, de cerveja, tem esse lacre. Pra gente que tem unha comprida, isso é um transtorno, né? Aliás, eu não sei porque que ainda não mudaram a abertura dessas latas aí. Quando a gente puxa, muitas vezes a unha não permite que você puxe direito, né? Ou porque a unha é grande, ou porque qualquer outro negócio, porque você tem medo de quebrar, ou porque você acabou de fazer a unha e o esmalte está fresco. Poxa, olhar. Eu vi essa cena outro dia. Eu tô dando esse exemplo porque eu vi essa cena outro dia numa lanchonete. Um casal. Ela lá tentando de todo jeito, e eu vi que era da unha, né? Eu tava olhando de longe, fiquei só olhando. Eu vi que o problema era a unha, porque eu também passo por isso. E ela tentava, e ela ia de um lado, ela ia do outro, ela virava a lata, ela virava do outro lado. E o cara assim, olhando pra cara dela, que tava com ela, né? E o cara olhando pra cara dela, exatamente assim, com a mão assim, e olhando. E a menina lá se matando para abrir a lata de refrigerante. São por pequenas gentilezas que a gente vê quem é que está com a gente. Deixa eu ver se eu consigo voltar e ler aqui. Quando minha mulher não falava comigo... Eu vi isso outro dia na internet. Quando a minha mulher não falava comigo, eu ia lá na cozinha e apertava todos os potes. Por isso que ela deve ter separado de você. Agora eu entendi para onde que... Agora eu entendi para onde que você tá indo. Eu vi isso outro dia, me mandaram isso outro dia. Eu falei assim, ai, meu ex-marido nunca fez isso comigo, porque se fizesse, sabe o que ia acontecer? Eu não ia falar com ele, só porque ele apertou, porque eu não tava conseguindo, eu ia falar. Mas de jeito nenhum. Sabe o que eu ia fazer? Esse é o bom de morar em apartamento. Eu tocar, tem, no meu apartamento, aqui, são 4 por andar. Tem 4 aqui não, tem 2. A outra também é só uma mulher. Tem 2 maridos emprestados aqui. Outro dia eu fui, né? Eu tava querendo fazer um negócio aqui e tinha que usar palmito. E eu não consegui abrir o vidro de palmito. Fiz assim, falei, puta, esse negócio não vai dar não. Peguei o pano, fiz assim de novo, falei, mas eu não vou machucar minha mão, ficar aqui me esfolando a mão. Mas nem que a vaca tussa. Pensei nem meia vez. Abri a porta, fui lá no vizinho, fiz blim blom. Aí a vizinha abriu. Eu fiz assim, oi, tudo bem e tal? Ela falou, tudo bem. Eu fiz assim, tô precisando de um favor do seu marido, ele tá aí? Ela falou, tá. Eu falei assim, você pede pra ele abrir pra mim? Ela começou a rir, ele abriu, agradeci e vim embora. E fiz a minha comida, né?
Então, isso comigo não ia resolver não, Danilo. Tá vendo? Agora eu coloquei... Agora eu consigo. Ah, e aí ela falava com você. Sua ex-mulher era muito boazinha. Nós somos solidários. O marido da vizinha com certeza não irá abrir. Ah, você e seu vizinho são solidários. Pois é, o meu vizinho é um fofo. O marido da minha vizinha é fofo. Se bem que eu quando era casada eu nunca fui. Porque meu ex-marido nunca teve essa ideia de jirico que você teve, né? Então, como eu sou sozinha, o vizinho abre pra mim. Bora lá. De onde vem, então? A gente brinca, outro dia eu também falei isso, que eu acabo brincando, fazendo essas brincadeiras, mas o assunto é sério. E as brincadeiras, elas acabam surgindo, e eu vou dando corda, porque até para quebrar a seriedade mesmo, o peso de estudo, porque esse trem é sério. O texto lá no site, no negócio lá, Página do Segredo, diz assim, o título: uma mulher forte e determinada merece um homem à sua altura que a respeite e valorize. Concordo plenamente. Aliás, eu concordo plenamente com o texto todo. Mas, vírgula. Então, uma mulher forte e determinada merece um homem à sua altura que a respeite e valorize. Concordo plenamente, de verdade. Só que um homem forte e determinado também tem suas fragilidades. E também merece uma mulher à sua altura. Porque ele tem que fazer tudo e de repente ouvir da mulher: não sou sua empregada, você tem mão, você levanta e faz. Eu vou lavar a minha roupa, você lave a sua quando você tiver tempo, porque eu não sou sua empregada. Então, as pessoas merecem pessoas à sua altura, independente de ser homem ou de ser mulher. E aí eu volto, antes que venha o mimimi de, mas os homens, porque o país, porque machista, porque blá, 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 blá. Para quem entrou depois, volta lá na parte que eu falei da monja, que ela falou, por trás de toda situação e de tudo, tem um outro ser humano semelhante a nós. E ela disse, semelhante não é igual, é semelhante. E não é igual por conta das crenças, não é igual por conta de 1000 situações, mas é muito semelhante. Se você sente, ele também sente, o outro também sente. Se você sente dor, o outro também sente. Se você sabe o que é alegria, ele também sabe. Se você sabe o que é tristeza, porque você já passou por isso, você já sentiu, ele também sabe. Se você sabe o que é que você quer um carinho, você sente falta ou simplesmente quer um carinho, ele também quer, independente de ser homem ou de ser mulher. Se você gosta de ser tratada com gentileza, ele também gosta. Agora, se eu for dar uma patada, por que eu espero que o homem me trate com gentileza? Então, se eu quero ser tratada com carinho, com gentileza, com afeto, com atenção, o que eu preciso dar? A mesma coisa. Boa noite, Soraya. Exatamente a mesma coisa. É uma via de mão dupla, o que vai e volta. Presta atenção no que você está mandando, porque o que você mandar é um bumerangue, né? Então, o que você mandar vai voltar. Você não vai mandar pedras e vai voltar flores. A não ser que do outro lado tem uma pessoa muito... Qual é a palavra? Para eu tentar ser educada. Muito submissa. Muito... Eu não sei qual é a palavra. Na verdade eu sei, mas seria muita grosseria minha. Eu não vou falar. Que aí cada um entenda. Coloque a palavra que quiser. Aí o texto diz assim: o objetivo das mulheres, quando entram em um relacionamento, é estar ao lado de uma pessoa que as respeite e valorize.
Só das mulheres? Outro dia, uma pessoa falou assim pra mim. Até por isso eu já coloquei no próprio título aí. Não, esse vídeo aqui não é pra todo mundo. Outro dia uma pessoa veio me criticar por conta de um vídeo e falou assim pra mim. Nossa, você... Ah, tem 2 casos. Mas outro dia uma pessoa falou assim. Nossa, você fala dos homens, tal, você tem que defender as mulheres. Eu falei, meu amor, eu não tenho que defender mulher. Eu não tenho que defender homem. Eu trabalho, a minha matéria-prima do meu trabalho é gente, é ser humano. Do mesmo jeito que eu falo que isto é bom para a mulher, eu vou dizer que isto é bom para o homem. Eu não vou falar que para a mulher é bom gentileza e para o homem é bom a gente dar porrada. Esquece. Tem um monte de outras pessoas que vão fazer isso. Eu não vou. E outro dia ficou um clima meio ruim, né? Uma pessoa que era candidata a vereadora, estava candidata a vereadora agora, né? Falou assim pra mim, não sei o que, tal, você, mulher vota em mulher. Eu falei que se eu votasse em tal cidade, meu candidato seria um homem, né? Uma pessoa em específico que é um homem. E aí, que era o candidato. Aí ela falou assim, mas mulher tem que votar em mulher. Aí eu falei, ai caracas, né? Eu tava num dia tão bom que eu falei, acho que eu não vou nem responder. Mas aí eu falei, não. Eu falei, não. Você me desculpe, mas eu não compro essa ideia de que mulher tem que votar em mulher. Mulher tem que votar em outra. Até ontem. Putz, qual é o nome dele? Eu tô com o nome do cara aqui. Cara, ó. Vou pegar peixe, uma de cara. Cadê? Sábado à noite, teve uma entrevista na CNN. E era o jurista e filósofo Silvio Almeida. Tava falando de racismo. E aí foi no dia 20 mesmo. No dia da consciência negra, eu acho. Ou foi no dia seguinte, sei lá. E aí ele é negro, né? Mas independente, esse Silvio Almeida, jurista e filósofo, ele disse o seguinte. Ele estava falando de racismo, mas ele acabou abrindo um pouquinho. Ele disse assim, e aí a pergunta foi, tipo, tem pouca representatividade, alguma coisa assim nesse sentido que perguntaram para ele. Ele falou assim, na política, e ele pegou e falou assim, é como, por exemplo, colocar mulher e falar mulher, né, vou votar em mulher porque é mulher. Eu falei, não adianta nada. Porque se colocar uma mulher que vai contra tudo que está sendo discutido, que é necessário, a pauta que a sociedade está cobrando, e ela for contra, né, ou entre aspas, se ela pensar como um homem, por exemplo, de que adiantou colocar aquela mulher lá? E de que adiantou mulher vota em mulher? Depende. De que adianta colocar negros em alguns lugares, política, por exemplo, se de repente não é o que se espera, sei lá, né? Então, nesse sentido, a representatividade, ela tem que ser representada de fato. Não é por conta de cor, não é por conta de gênero, mas pela representatividade, pelo papel, pela função, pelo que vai exercer, por tudo isso. E aí eu penso muito como esse jurista, esse Silvio Almeida. Não tem, mulher tem que votar em mulher? Não, mulher tem que votar não. As pessoas, eu penso, tá? É a minha opinião. As pessoas têm que votar em quem ela acha e acredita que vai fazer alguma coisa que esteja de acordo com os propósitos dela também, o objetivo.
a gente tem que conhecer. E domingo aqui em São Paulo tem eleição de novo, então serve aqui o assunto também. A gente tem que conhecer a proposta do candidato, da candidata, não interessa quem é, né? E ver se está de acordo com os seus objetivos, com os seus ideais para a sociedade, para tudo, né? E não porque é meu amigo, não porque é mulher eu vou votar em mulher, porque é homem eu vou votar no homem, tem que esmiuçar um pouco mais. E a mesma coisa vai para todas as esferas. Então, eu não defendo nem homens e nem mulheres, mas para o ser humano. Até por isso eu estou trazendo esse texto aqui, que, na minha opinião, na minha percepção, tem um contraponto. E aí o texto diz assim: o objetivo das mulheres quando entram em um relacionamento é estar ao lado de uma pessoa que as respeite e valorize. Não é o objetivo de uma mulher. É o objetivo de qualquer pessoa. Quando entra em um relacionamento é estar ao lado de uma outra pessoa que respeite e valorize. E é a via de mão dupla. Aí o texto diz assim: elas querem a companhia de um homem que saiba respeitá-las, reconhecer sua força e demais virtudes, somando forças para criar uma vida de felicidade para ambos. Elas querem? Todo mundo quer. Vamos trocar. Elas querem a companhia de um homem que saiba respeitá-las. Pois é, um homem também quer a companhia de uma mulher que saiba respeitá-los. Porque quando você vira para o seu marido e fala: eu não preciso de você para nada, talvez você realmente não precise e nem mereça ter uma companhia para esquentar o seu pé numa noite fria, para levantar da cama no meio da madrugada, te enfiar no carro, te levar para um pronto-socorro porque você está com uma dor aguda. Você não merece. Para os dois lados. Nem para um lado, nem para o outro. No entanto, por mais que se esforcem para isso, muitas vezes não é a realidade que elas encontram, nem eles. Em muitos casos, se apaixonam e se unem a homens que, à primeira vista, Everaldo, boa noite, que à primeira vista são verdadeiros cavalheiros, mas que, com o passar do tempo, acabam por se revelar grandes manipuladores, desejando controlar cada aspecto da vida de suas companheiras. Infelizmente, a notícia é do outro lado também. Eu fiz um vídeo outro dia que eu falei de não tente mudar a outra pessoa. E muitas vezes é um discurso recorrente, né? Quando casar muda. Quando casar muda significa, quando casar eu vou mudar o jeito dele. Quando casar eu vou mudar o jeito dela. Não, nenhum vai mudar o jeito do outro. Nem quando casar, nem quando separar, nem quando namorar, nem quando nada. As pessoas só mudam quando elas acham que elas têm que mudar, que elas precisam mudar ou que elas querem mudar. O texto continua dizendo assim: esses homens podem ter questões emocionais não resolvidas, como traumas muito presentes, o que os faz acreditar que suas parceiras atuais replicarão os comportamentos que lhe causaram dor no passado, o que os motiva a tentar dominá-las. Eu falei sobre isso, mais ou menos sobre isso, na live de hoje à tarde, né? Do almoço. Não são só os homens que têm problemas, questões emocionais mal resolvidas. As pessoas, né, têm questões emocionais mal resolvidas. E na live de hoje, da hora do almoço, eu falei exatamente isso. Se a gente não cura as nossas feridas emocionais,
dos nossos relacionamentos anteriores, a gente vai sangrar em cima dos outros. Então, homens e mulheres têm. Então, é muito injusto colocar só para num lado da balança. O texto continua. Apesar de podermos nos sensibilizar com a história de vida desses homens, que têm essas questões emocionais mal resolvidas, a verdade é que não temos obrigação de ser aquilo que sempre buscaram, nem de corrigir todas as falhas em sua vida. Ninguém tem obrigação de nada. Nem homens, nem mulheres têm obrigação de absolutamente nada. Nem os seus pais têm obrigação de nada a partir do momento que você atinge a sua maioridade. Obrigação, a gente tem obrigação até determinado ponto, até determinado momento, em algumas situações. Não é em tudo, nem para sempre, não é para a vida inteira. Nem mesmo os próprios familiares, nem mesmo os próprios genitores. Que dirá cônjuges? Nem para um lado, nem para o outro. Então, não temos obrigação, ninguém tem. Os homens também não têm obrigação de ser aquilo que sempre buscaram, nem de corrigir todas as falhas em sua vida. Nem os homens, nem as mulheres. O texto diz: nós entramos em um relacionamento para construir uma parceria. Eu falo isso todos os vídeos. Nós entramos em um relacionamento para construir uma parceria. Não para sermos responsáveis pela felicidade e estabilidade emocional de outra pessoa. Só que o texto está falando que as mulheres não fazem isso, né? Não devem fazer isso. Mas os homens também não. De novo eu falo, não é nem para homem, nem para mulher. É para o ser humano. Desculpa. Nenhum ser humano tem obrigação de nada. A gente tem gentilezas. Por isso que eu coloquei o título como Entenda a relevância do afeto genuíno, da cumplicidade, da parceria. E aí, esse trechinho, parece até que fui eu que escrevi, né? Eu falo sempre. Nós, homens e mulheres, entramos em um relacionamento para construir uma parceria. Que parceria é essa que vai ser construída, se eu já chego metendo os pés no peito do outro e falando, sabe, dando uma voadora e dizendo, eu não preciso de você. Eu estava agora há pouco num site aqui, numa página de direito do Facebook, uma página fechada de direito, mas foi um absurdo tão grande que coisa de minutos, tinha muitos comentários, que todo mundo ficou abismado, que a menina escreveu assim, a menina advogada. Quer ver o que a moça escreveu? A moça escreveu assim. Vixe, eu acho que ela apagou tudo. Não é possível carregar a página? Ela apagou a postagem. Uma advogada entrou num grupo de advogados e ela escreveu assim. Colegas advogados, quero saber. E aí ela colocou o caso. Quero saber. Não é quero saber. Peraí, eu vou achar e eu falo aqui. Peraí. Colegas
sou advogada e quero uma explicação. E aí veio o caso. Não disse boa noite, não disse por favor, gostaria, preciso de ajuda, estou com dificuldade. Colocou o caso, não disse obrigada, não disse nada. Não tem as palavrinhas mágicas, a gente brinca com as crianças que são palavrinhas mágicas. Adultos também precisam de palavrinhas mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigada, por gentileza. De nada. E aí, colegas, sou advogada e quero uma explicação. Mas choveu de comentário, tanto é que ela apagou a postagem. Eu tenho isso aqui porque eu printei um negócio da página. Quero uma explicação. Eu falei assim, será que ela fala assim com o juiz? Quero uma explicação. Como assim? Né? Então... pois é, né? Eu não vi ainda, eu vi por cima esse caso aí, eu quero ver esse negócio aí dessa advogada que xingou todo mundo na padaria. Pois é, então, quero uma explicação. Ela pensa que tá falando com quem? Né? Nem com o funcionário dela, mas como assim? Né? Quero uma explicação, como se alguém tivesse a obrigação de dar uma explicação para ela. Então, eu vejo que as pessoas estão com esses comportamentos e é geral, né? É no trabalho, é na sociedade, e leva isso para casa. Ou já vai de casa para fora, né? E também vem de fora para dentro de casa. Agora, é uma questão que... já pensou? E aí uma advogada escreveu assim nesse post aí. Ela escreveu assim: que isso? Eu não tô dando explicação nem pro meu marido. e a outra chega e fala: quero uma explicação? Não tô dando explicação nem pro meu marido. Então, e aí virou piada, né? Ninguém respondeu o que ela queria. E aí, pela grosseria dela, falava: procura lá no código. Você quer explicação? Vai lá e lê no código, vai pesquisar. Porque se você tivesse sido educada, a gente te ajudaria. Mas não, né? Isso vai para dentro de casa, né? Agora, vamos pegar este caso. Uma pessoa que fala desse jeito, num grupo profissional, que está precisando de um favor, como esta pessoa chega num dia azedo, né? Depois de um dia azedo, em casa. Como é que ela vai tratar o marido? E aí ele vira para ela e fala assim, ela já vai chegar chutando cachorro, né? E aí ela batendo porta, pelo jeito, né? E aí, já pensou se ele fala para ela: aproveita que você tá aí na cozinha, traz um copo d'água para mim? Dentro de casa, a gente quer conforto, a gente quer carinho, a gente quer aconchego, a gente quer parceria, a gente quer afeto, a gente quer atenção. Não patada. Patada a gente não quer em lugar nenhum. E aí é a via de mão dupla que eu falei. Continuando o texto. E aí no texto diz assim, então, né? Construir uma parceria, tal, não para sermos responsáveis pela felicidade e estabilidade emocional de outra pessoa. Eu falo isso o tempo todo. Não é o outro que vai fazer a gente feliz. Nós já precisamos entrar num relacionamento para ser... Aliás, nós já... Olhei no negócio ali e me distraí. Nós precisamos entrar em um relacionamento já sendo feliz. A nossa parcela de felicidade é nossa responsabilidade. Ser feliz é nossa responsabilidade, não é do outro. Não está em momento nenhum nas mãos do outro. O outro pode transbordar a nossa felicidade. Pode nos fazer mais felizes.
sabe? É como uma criança, você fala assim, ai, quero um chocolate. Aí você dá um chocolate pra criança, ela fica toda feliz, porque ela, né, mandou mensagem pro pai, voltando do trabalho, fala, ai pai, passa pra padaria, compra um chocolate pra mim. Tô com muita vontade de comer um chocolate. Aí o pai chega e dá um chocolate pra ela. Deu até vontade de comer um chocolate agora. Dá um chocolate pra ela. Aí ele chega e fala assim, olha filha, você pediu chocolate, tá aqui seu chocolate. Ela vai, né? Nossa, né? Aí ele fala assim, mas eu trouxe todos esses outros aqui pra você. O que ela vai fazer? Ela já estava feliz com um. Quando você der um monte, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar muito mais feliz. Assim é a nossa felicidade. Assim é a nossa felicidade. Eu já tenho que entrar num relacionamento sendo feliz. Não esperando que o outro me faça feliz. O outro vai ser esses chocolates extras. É assim que funciona, tá? Aí o texto continua assim. Só mais um trechinho aqui. Apesar de podermos nos sensibilizar com a história de vida desses homens, né? Correto. Mas o lar tem que ser nosso refúgio, nosso porto seguro, onde encontramos tudo aquilo que não achamos por aí, para todos que lá residem. Exatamente. É uma via de mão dupla, tem que ser aconchegante, o refúgio, o porto seguro para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas. Agora, se eu acho que o outro tem a obrigação de fazer algo por mim e eu não tenho obrigação de fazer nada, é a mesma coisa que aí é um outro trelelê. Eu vou na contramão de todo mundo. A seguinte situação, por exemplo, o homem não tem mais esse negócio de ser mantenedor. Mas ainda tem muitas casas, muitos lares, que ainda tem o modelo lá, né, tradicional, tal, que a mulher fica em casa e o homem trabalha fora. Claro que ela trabalha pra caramba dentro de casa. E ele trabalha fora. Claro que o serviço de dentro de casa, nesse cenário, ele não é remunerado. É um trabalho que não é remunerado. E aí eu escutei outro dia assim, mas quando ele chega ele tem que me ajudar. E aí tem umas correções agora, né? Não é ajudar, ele também mora lá, ele também tem que fazer. Ok. Mas os dois trabalham. Um trabalha fora e o outro trabalha em casa. Os dois trabalham. Se ele não trabalhar e não trouxer o dinheiro para dentro de casa, ela vai ter que sair para também trazer o dinheiro para dentro de casa. E aí sim, é tudo igual. Por que um tem que ajudar e o outro não? Né? Quando ele chegar, ele tem que lavar a roupa dele. Mas se ele não trouxer o dinheiro para dentro de casa, o dinheiro vem para dentro de casa para pagar as contas. Alguém tem que cuidar desta casa. E esse era um casal que não tinha filhos. Senão tem aquela questão de, mas ela tá cuidando dos filhos. Não, ela cuidava da casa. E ele trabalhava fora. Quando ele chegava, ela falava assim, ela não lavava a roupa dele. Era esse caso da sexta-feira, né? Acabei, né? É o caso da sexta-feira. Por que ele tem que lavar a roupa dele e ela não pode lavar?
Ela trabalhava antes, parou de trabalhar, enfim, né? O hábito que já vinha, que quando ela chegava, quando ela trabalhava ainda, quando ela chegava, ela lavava a roupa naquele determinado dia. Depois de um tempo, ela parou de trabalhar e há anos não trabalha. Mas o ritmo continuou o mesmo, inclusive os dias de lavar a roupa. E aí, ele trabalha tudo e quando ele chega, ele tem que fazer as coisas que é de casa. Mas os dois não moram lá? O que era, na minha concepção, tá? Serve para mim. Se eu tivesse um relacionamento, um casamento nesses moldes, para mim iria funcionar assim. Se eu tô dentro de casa, ele trabalha fora, eu não coloco dinheiro dentro de casa, ele paga todas as contas, inclusive as minhas, e eu falo que eu não vou lavar a roupa do cara? Eu não vou na cozinha, eu faço o meu prato, mas não faço o seu? Ué, eu já fiz a comida, você quer que eu faça mais o que para você? Coloque na sua boca? Essa divisão não tá certa. Essa conta não tá fechando. Para mim não fecha. Vou deixar vocês contarem com meu chocolate. Mas, é o que eu sempre falo. Não tem certo, não tem errado. Serve, ou melhor, está certo aquilo que é combinado e serve para o casal. O que eu tô falando, para mim, não serviria. E para este casal, também não serve. Tanto não serve que eu fui lá mediar conflito. Qualquer um que não esteja disposto a ceder não deve se relacionar com ninguém. Não dá certo. Não dá certo. Por que eu tenho que receber tudo e o outro não... O outro tem que me dar e eu não dou nada? Essa conta não fecha. O texto diz assim... Cadê? Nenhuma mulher merece ser tratada como solução de problemas. Vamos consertar o texto? Na minha visão. Nenhuma mulher merece ser tratada como solução de problemas. Nenhum ser humano merece ser tratado como solução de problemas. Nenhum ser humano. Não cabe, sabe? Não cabe um texto falando nenhuma mulher assim, nenhuma mulher assado. É como se falasse nenhum homem assim. Não, é ninguém. Nem homem, nem mulher. Aí o texto diz assim: as mulheres fortes e mulheres tá em... E o tempo todo o texto fala de mulheres. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mulheres tá destacado com cor diferente no texto todo. Porque são mulheres, é um tratamento diferencial para mulheres. As mulheres fortes que trabalham em si mesmas para superar suas dores e traumas e que alcançam a maturidade emocional. Falei hoje no vídeo da hora do almoço sobre maturidade emocional. Alcançam a maturidade emocional, merecem um homem à sua altura, que saiba reconhecer todas as suas forças, mas que não as obrigue a usá-las a seu favor. Eu trocaria as mulheres por as pessoas. As pessoas precisam superar suas dores e traumas, alcançar a maturidade emocional. Não é só as mulheres. Enquanto a gente ficar passando a mão na cabeça de um ou de outro, a gente vai estar sempre separando. O objetivo, sabe quando vai dar certo? Quando juntar, não quando separar. Danilo diz...
Vida 2 nos dias de hoje é muito mais difícil do que antes, pois antigamente o casal se casava já sabendo quais seriam as obrigações de cada um. Hoje não existe isso. Hoje existe assim, vamos casar, eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Quando interessar, a gente faz alguma coisa juntos. Tipo, pagar as contas, ou coisa do tipo, né? Se não, não. Só que, como é que é mesmo? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não é só as partes boas como tá ali no texto. De jeito nenhum. Companheirismo, cumplicidade, amizade. Quem foi que falou? Não lembro quem foi que falou. Eu vi, acho que foi hoje num vídeo aí. Fazer um relacionamento, um casamento, é você transar com o seu melhor amigo. É como você transar com o seu melhor amigo. Porque é isso. Agora, se eu der patada, levanta, se tem perna, vai lá e faça. Não sou sua empregada, vou lavar só a minha roupa. Se você quiser, você lava a sua. Mas sabe o que acontece, Danilo? Eu também tenho visto isso em algumas famílias. Eu já vi muitos casos assim, eu vou lavar a roupa, vou lavar minha roupa. Hoje eu não posso sair e tal. Amigas minhas. Hoje eu não posso sair, que moram com os pais, né? Hoje eu não posso sair, não posso ir ao cinema, não posso tomar um shopping, não posso fazer tal coisa, porque eu tenho que lavar roupa. Esse negócio da roupa é uma coisa que eu acho que me incomoda muito. Eu tenho que lavar roupa. Mas, não, hoje é meu dia de lavar roupa, tal. Mas, não, minha mãe não lava a minha roupa. Minha mãe só lava a roupa do meu pai. Esse era um caso de uma amiga na faculdade. Minha mãe só lava a roupa do meu pai. E cada um lava a sua própria roupa em casa, né? Então, cada um dos filhos lavava a própria roupa. E a mãe lavava a roupa dela, da mãe e do pai. Mas os filhos, ela ensinou que cada um tinha que lavar a sua própria roupa. Eu acho uma coisa muito sem propósito, porque eu não tive esse modelo. Na minha casa, quem ia lavar roupa, lavava a roupa de todo mundo, né? Quem ia lavar roupa, lavava a roupa do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e a minha. E na minha casa, eu nunca tive essa separação. Eu vou lavar a minha roupa, não vou lavar do marido nem do filho. Eu nunca tive isso. Então, para mim, isso é muito esquisito. Eu vou lavar o meu prato, mas não lavo do outro que está na pia. Isso é uma outra coisa que eu vejo muito. Às vezes eu vou em alguns lugares, tá? Eu vejo isso. A pessoa acabou de almoçar, ela vai lá, ela lava o prato dela. Eu vou lá e lavo só o meu. Mas tem mais um na pia. Não, mas esse aí não foi meu. Não fui eu que sujei, não fui eu que usei. Eu não vou lavar. Esse daí é o prato do meu marido. Depois ele lava. Esse é o prato do meu filho. Depois ele vem e lava. Esse é o prato do meu irmão. Ok, né? Cada um faz o que quiser dentro de casa. Só que, para mim, também é estranho isso. Porque na minha casa, né? Na casa dos meus pais e na minha casa, nunca teve isso de eu vou lavar o meu e vou deixar o outro na pia, né? E as panelas? Pois é, as panelas fica para alguém que talvez alguém ache aí que é mais, né? Que tenha mais submissão. As panelas ficam aí. Mas você falou das panelas, talvez as panelas fiquem para quem fez a comida. Ou talvez tenha um acordo. Eu fiz a comida, agora você lava as panelas, né? Eu cozinhei, você lava as panelas. Sei lá. Esqueci o que eu ia falar. Teve um caso de divórcio que eu
acompanhei, que eu falo assim, tá tudo muito bagunçado. Muitas vezes as pessoas brigam por, ou dividem, né, patrimônio. Olha, vai ficar um apartamento para mim, um apartamento para você. Um carro para mim, um carro para você. 100 mil reais que tá na conta para mim, 100 mil reais para você. Tem 100 mil, vai ficar 50 para cada um. Mas essa família, esse casal, eles divorciaram e o cara fez questão de dividir tudo. Então tinha exatamente 6 pratos. Ele levou 3 e deixou 3. As panelas, ele também dividiu. Como ela ficou com a espagueteira, que era uma panela diferenciada, né? Ele falou, você quer ficar com a espagueteira ou com a panela de pressão? Que eram as panelas diferenciadas. E aí, ele levou a panela de pressão e ela tinha uma filha pequena e ela ficou um tempo, porque separou, ela não tinha dinheiro para absolutamente nada, nem para pagar as contas de casa, e ela ficou um tempo sem fazer feijão. Por quê? Porque ela não tinha panela de pressão, porque ele fez questão de dividir pratos, talheres, 3 garfos para você, 3 garfos para mim, né? Com uma filha pequena. Então, são modelos de relacionamentos que estão aí, né? Eu vejo muita coisa que eu falo, eu não concordo, mas para mim não serve, mas para o outro serve. Só que a gente precisa começar a refletir nessa questão, todo o restante ok, né? Mas isso começa a dar problema, se foi combinado, se é um acordo, tudo bem. Mas isso começa a dar problema quando esse não sou sua empregada começa a refletir na relação. Levanta, você tem perna, né? E aí passa da ação em si, de levantar e fazer o prato, de trazer um copo d'água, de lavar a roupa ou não lavar, passa da atividade, da ação, para um comportamento, né? De grosseria, de estupidez, de falta de carinho, disso tudo. Então, é aí que a coisa começa a pegar. O último trechinho aqui do texto diz assim, último trechinho não, tem um pedacinho assim. Essas mulheres merecem alguém que respeite toda a sua jornada, reconheça tudo que tiveram de superar e que jamais lhe pediria que vivessem em função dele. Elas merecem um homem de verdade, que sabe lidar com os próprios problemas e não coloca nos ombros da sua parceira o peso de os fazerem felizes. Concordo com tudo. Só trocaria. Essas mulheres merecem alguém que respeita toda a sua jornada. Estas pessoas merecem alguém que respeite toda a sua jornada, que reconheça tudo que tiveram de superar. Todo mundo tem que superar alguma coisa. A vida de ninguém é cor-de-rosa. De absolutamente ninguém. Ricos, pobres, jovens, mais velhos, sabe? Super letrado, iletrado, todo mundo tem problemas. Todo mundo tem que superar um monte de coisas. Todos os dias. Ou já trouxe uma bagagem, né, meio não tão inteira assim. Então, só trocaria as mulheres por pessoas. Elas merecem um homem de verdade, que sabe lidar com os próprios problemas e não coloca nos ombros da sua parceira. Todo mundo, homens e mulheres, merecem uma pessoa de verdade, porque uma pessoa de mentira não serve, uma pessoa estúpida não serve, uma pessoa grossa não serve, uma pessoa parasita não serve, né? Uma pessoa oportunista não serve, uma pessoa falsa, desequilibrada não serve. Então não é as mulheres, as pessoas. As mulheres fortes e determinadas merecem parceiros de vida de verdade,
Por quê? Os homens merecem parceiras de mentira? Alguém com quem compartilhar experiências, aproveitar o presente e planejar um futuro. A frase está assim. Kleber, boa noite. A frase do texto assim: as mulheres fortes e determinadas merecem parceiros de vida de verdade. Alguém com quem compartilhar experiências, aproveitar o presente e planejar um futuro. Eu, de novo, troco as mulheres fortes, as mulheres. As pessoas fortes, determinadas, merecem parceiros e parceiras de vida de verdade, porque ninguém merece ninguém de mentira. Alguém com quem compartilhar experiências, todo mundo merece. E principalmente se você casa. Lógico que você quer compartilhar experiências. Porque você vai viver as experiências sozinho, sozinha, né? Você vai realizar as coisas sozinhos, né? Cada um realiza o seu. Se cada um realiza o seu, experiência, sonho, fantasias, projetos, sonhos, idealizações, planos para o futuro, se cada um realiza sozinho, por que estar junto? Para quê? E o final, elas merecem alguém que chegue para somar e tornar sua vida mais interessante. Elas? Não, todo mundo merece, todas as pessoas merecem alguém que chegue para somar e tornar a sua vida mais interessante. Se não for assim, pelo menos para mim, não serve. Não chegue, nem venha. Não é fácil encontrar um homem assim, diz o texto. Eu digo, não é fácil encontrar uma pessoa assim. Na maioria das vezes, ele está com o coração partido. Ela não, né? A outra parte não, né? E assim vai vivendo até esbarrar na pessoa certa. Aquela que lhe mostrará que um amor saudável e recíproco ainda existe. E quando isso acontece, a vida dele estará transformada para sempre. E do outro lado também. Porque quando ela chega toda esfarrapada, né, com todos os problemas e machucada, e ela esbarra numa pessoa que é super 10, né, e que vai ajudar a transformar a vida dela para sempre, é a mesma coisa. Então, vale para os dois lados. Não aceite a companhia de um homem que não valoriza você como a grande pessoa que você é. Então, não aceite a companhia de ninguém que não aceite. Não, eu corrigindo, né? Eu colocando a minha visão, não corrigindo porque não está errado ali, a minha versão. Não aceite a companhia de ninguém que não valorize você como a grande pessoa que você é. Seja você homem ou seja você mulher. A vida é muito dura para perder tempo com relações medíocres. Exatamente isso, a frase mais perfeita do texto inteiro. A vida é muito curta para perder tempo com relações medíocres. Perfeito. E a última frase do texto diz assim: você merece um amor de verdade. Todos nós merecemos um amor de verdade. Homens e mulheres. Amor pela metade, a gente não precisa. Amor que relacionamento, que falta carinho, que falta o toque mesmo, né? Que falta atenção, que falta afeto, que falta carinho, que falta parceria, docilidade, ninguém precisa. Então, eu vou compartilhar esse texto no Face. Então, vou fazer isso agora antes que eu me esqueça. Então, é exatamente isso. A gente precisa pensar o que é que a gente está fazendo em relacionamentos medíocres. O que é que a gente está fazendo em relacionamentos que a gente escuta a pessoa falando assim: não sou seu empregado, não vou fazer, não
preciso de você para nada. Eu acho que o respeito começa por aí. Não é uma questão de precisar. É uma questão de docilidade. Você pode até não precisar, mas você precisa pensar como é que você coloca isso tudo, como é que você traz essa informação. Porque a forma, muitas vezes, quase sempre na verdade, eu diria que até que sempre. Eu tô aqui que eu tô compartilhando o texto para vocês, por isso que eu tô olhando aqui. Sempre o que conta não é quase nada o que a gente diz. O que conta mesmo é como a gente diz. E quando a gente aprende que tratar o outro da melhor maneira possível, pronto, tá lá no Face. O texto chama: uma mulher forte, determinada, merece um homem à sua altura que respeite e valorize. Quando a gente aprende que ser dócil não nos torna mais frágeis, não nos torna vulneráveis, não nos torna nada a não ser dócil, humana, amiga, parceira, gentil, educada, elegante, afetuosa, carinhosa. Isso não tem nada a ver com tudo isso que as pessoas estão esbravejando por aí. Tudo isso faz parte da composição humana. Não faz parte de nenhuma outra coisa. Não faz parte de absolutamente nada, a não ser a essência humana. Pelo menos é o que eu penso. Ok? Já proseei por demais da conta. Agora sim, eu vou deixar vocês descansarem. Eu ainda vou ler aqui um bocado. Tá bom? Beijos pra vocês. E pensem aí, né? Se você tem um relacionamento, cuide dele. Seja dócil, para resumir, né? Seja parceiro. Seja parceiro, amigo, cúmplice, tudo isso. Porque se você perceber que você não consegue ser, ou se a outra pessoa não está sendo com você, comece a rever todo o seu... Oi, Leda, tudo bem? Comece a rever todo o seu relacionamento, porque talvez um dia pode ter dado certo, mas nesse ponto já não está dando mais. Quando um começa a não fazer mais sentido, quando começa a perceber que não faz mais sentido um estar com o outro, é hora realmente de parar, colocar as cartas na mesa, refletir, negociar, ajustar. Primeiro a gente tenta ajustar de todas as maneiras. E depois, se mesmo assim não conseguir, aí é melhor ser feliz separados do que infelizes juntos. Ok? Beijos para vocês, boa noite, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau.